Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeducação é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeducação, cá está a aprender, é resistir. Olá, bem-vindos e bem-vindas. Aqui é do afroeduca.com. O nosso lance aqui é transformar história, sabe? E a força da resistência afro-brasileira em conhecimento vivo. Exato. E pé da conversa nossa, ela parte das canções que a gente cria, né? Que estão lá no canal Afroeduca. A ideia é trazer reflexão, contexto histórico e, um olhar pedagógico. Porque a gente acredita muito que aprender com música é um jeito de lembrar com o coração, né? E hoje o papo é sobre Nzinga de Matamba. Uma figura, sim, fundamental na história africana e para nós aqui também. Uhum. A gente vai se basear numa biografia revisada, olhar o contexto histórico lá da Angola do século XVII e, claro, usar nossa canção Nzinga Não Se Curva com análise e notas didáticas. A missão é, entender a Nzinga em toda a sua complexidade. Rainha, guerreira, diplomata e esse símbolo forte de resistência. Ok, vamos lá. Nzinga de Matamba, ela nasceu ali por 1583, mais ou menos, do povo Umbundo, né, na região que hoje é Angola. E o interessante é que o pai dela, o Ngola Quiluange, Sim. ele preparou ela para a liderança desde cedo, uma coisa super rara para mulheres negras naquela época. Ela via as reuniões políticas, aprendeu sobre guerra, diplomacia, falava português super bem, né, o que foi chave depois. Nossa, totalmente chave. Essa preparação foi decisiva. A inteligência estratégica dela e como ela usava a linguagem é impressionante. Tem aquele episódio famoso em Luanda, lá por 1622. Ah, o da cadeira, conta aí. Exato. Numa negociação com o governador português, não deram um assento para ela, né? Um assento digno. Aí ela, na hora, mandou uma das servas se ajoelhar para servir de banco. Uau, que gesto. Pois é, para não aceitar a submissão simbólica, sabe? Uma afirmação de poder e soberania africana ali, ao vivo. Que demonstração de força, hein? E aí, quando ela finalmente assumiu o trono depois da morte do irmão, como foi isso? Os desafios deviam ser enormes. Gigantes. Tinha a oposição interna e, claro, a pressão dos portugueses que não paravam de avançar com a colonização e o tráfico de gente escravizada. Mas a Nzinga, ela foi muito flexível taticamente. Como assim? Ora ela ia para a guerra, ora ela negociava, chegou até a se converter ao catolicismo, como estratégia. Adotou o nome Ana de Souza para poder negociar melhor, mas sem largar as crenças dela, entende? Buscou aliança com os holandeses também, que eram rivais dos portugueses. Entendi. Então a chave foi essa habilidade de misturar tudo, né? Guerra, diplomacia, religião, adaptar a estratégia para proteger o povo dela. Exatamente. E ela fez mais que resistir. Nzinga transformou o Reno de Matamba, para onde ela foi estrategicamente, numa fortaleza mesmo, um lugar multiétnico. Virou refúgio para outros povos que fugiam dos portugueses, para africanos escapando da escravidão, muitos que viriam para o Brasil, inclusive. Nossa, E o governo dela era inovador, com muitas mulheres em cargos de liderança, militar, política, tudo numa lógica mais ancestral, coletiva. Ela segurou essa barra por mais de 40 anos. 40 anos! Essa força toda que a nossa canção Nzinga Não Se Curva tenta capturar. É de arrepiar ouvir. Mandou fazer do criado cadeira, sentou com altivez africana. E o refrão, né? Nzinga não se curva, Nzinga não ajoelha. A música realmente ajuda a fixar, né? Torna a história viva. Com certeza. E é muito importante a gente contrastar isso com a imagem que a narrativa colonial tentou criar dela, né? De selvagem, estável. Sim, sempre tentam diminuir, né? Pois é. Mas a tradição oral lá em Angola e a memória aqui na diáspora no Brasil, poxa, ela é super presente em terreiros, na capoeira, no jongo. Essa memória guardou a imagem real, a líder invicta, estrategista, símbolo de liberdade. Ancestral da luta das mulheres negras.
Uma figura que morreu bem idosa, com uns 80 anos, sem nunca ter sido derrotada, no trono dela. Trazer ela para o centro da conversa, para as escolas, é mais que história, né? É um ato de justiça, eu diria. Reconhecer essa potência da liderança feminina negra, a sofisticação da resistência africana, o pensamento político africano que ela representa. Isso desafia muito o estereótipo e enriquece demais a nossa visão. Fica claro, então, Nzinga, foi muito mais do que só uma guerreira. Foi uma estadista, diplomata daquelas, líder espiritual. Usou todas as ferramentas que tinha para defender o povo e a soberania. Um legado que continua super relevante. Exato. E fica a reflexão pra gente, né? Como será que essa combinação única da Nzinga, diplomacia firme, espiritualidade, tática militar, acolhimento, como isso pode inspirar a gente hoje nas nossas lutas por justiça, por autonomia, em tantas realidades diferentes? Com essa pergunta no ar, a gente se despede em nome do afroeduca.com. Isso aí. E fica o convite para quem está ouvindo. Se inscreve lá no canal Afroeduca no YouTube, curte o conteúdo, dá uma explorada no Afroeduca Sound. Lá tem as músicas, outras conversas como essas aqui e sempre tem história nova chegando. A gente segue junto, transformando história em conhecimento vivo. Até a próxima! Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do